Bom dia, senhores pais. Hoje é terça-feira, dia 19 de maio de 2020. Estamos aqui mais uma vez para gravar a aula de terça-feira. Então fique bem atento, preste bem atenção, porque os exemplos são fundamentais para o bom desempenho das atividades. Então eu vou falar com as crianças, primeiramente. Primeiro momento vamos trabalhar português na apostila, não esquecendo de reservar um cantinho e da leitura, que é fundamental para o desenvolvimento das atividades. Haja visto que as crianças ainda não estão lendo, então vai precisar de uma intervenção de um adulto. Pode ser irmão, tio, avó, fica a critério da família determinar alguém para auxiliá-los. Então, na aula de português, a gente vai trabalhar as páginas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Na página 10 temos uma cantiga antiga, que é a Ciranda Cirandinha. Lê a música para a criança, observar bem embaixo, que nesse espaço em branco ela vai colocar o nome. Então vamos lá, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, enfocar o nome do aluno, entre dentro dessa roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Aqui tem a letra da música, observar bem com a criança, que é bem conhecida de todos, acho que vai ser bem fácil. É uma canção conhecida e facilita a questão do entendimento. O que eu sei? Aí vem essa página. O que eu sei? Você já conhece a canção apresentada? Já brincou de roda algumas vezes cantando essa música? Que brincadeira você mais gosta de fazer com seus colegas? Então, criança, você vai observar a brincadeira que você mais gosta e vai relatar para os pais. Não esquecendo sempre que o brincar faz parte da vida e do cotidiano da criança. Não pode faltar. Leitura inicial. Página 12. Observe a seguir o quadro do artista Ricardo Ferrari, que faz parte de uma série chamada Brincadeiras de Criança. Então, observar bem as brincadeiras, o quadro. Aqui será trabalhado, crianças, a percepção, a observação, Ricardo Ferrari, Brincadeira de Criança, 2003, óleo sobre tela, 220 por 100 centímetros. Aqui tem alguns objetos que ele utiliza para desenhar, fazer as telas. Então essa foi a página 12. Página 13, conheça o artista. Então vamos ver um pouco sobre a biografia do artista. Ricardo Ferrari é um pintor de Minas Gerais que nasceu em Belo Horizonte em 1951. Suas pinturas são marcadas pela alegria com que retrata as crianças e as brincadeiras. Para o artista, a infância é uma grande inspiração e o mundo inteiro parece um grande quintal. Ricardo Ferrari. Então aqui embaixo tem alguns quadros pintados por ele, enfocando a infância. Então essa leitura é mais questão de informação. A criança ainda não lê, cabe ao responsável, aos pais, lerem
para que elas entendam. Sempre dialogando com a criança. Página 14. Ideias em construção. Observe novamente o quadro. A seguir, temos 2 quadros enfocando os momentos do dia. Observe novamente o quadro de Ricardo Ferrari. Pinte uma das imagens a seguir em que o momento do dia você acha que a cena do quadro acontece. Então aqui temos 2 imagens. Primeiro temos as nuvens e o sol, a segunda as estrelas, as nuvens. Então vai escolher um e vai pintar. Essa é a atividade 1. Aí embaixo, letra D, tem alternativas. Quais elementos do quadro te ajudam a perceber o momento que a cena acontece? A cor clara do céu, as estrelas do céu, as crianças brincando. Qual dessas alternativas se refere a algum quadro de cima? Então vai escolher, vai pintar o primeiro quadro ou o segundo quadro. Qual opção refere a que quadro? Acima. Então vai marcar um X ou pintar o quadrinho, como preferir. Então essa tarefa aqui é possível, né? Com a ajuda de alguém. Haja vista que é preciso bastante leitura, lembrando que as crianças ainda não estão lendo, então é preciso a intervenção dos pais ou do adulto. Assim foi a página 14. Página 15. Sobre as cores que o artista usou em sua obra, responda de quais delas você mais gostou. Pinte a paleta de pintura a seguir com as cores que você escolheu depois. Escreva o nome de cada uma delas nas linhas indicadas. Então, observando as cores do artista, voltando, as cores utilizadas por ele, aí você vai utilizar algumas cores escolhidas por você, criança. E embaixo, com a ajuda do pai ou da mãe, vai escrever o nome das cores. Se eu pintei azul, vou escrever aqui azul, vermelho, vermelha, e assim sucessivamente. E escrever o nome das cores. Assim foi a atividade 15. Atividade número 16. Leia o nome de alguns brinquedos que aparecem na obra de Ricardo Ferrari e ligue esses nomes às imagens corretas. Aqui temos patinete, bambolê, bicicleta. Vai observar do lado a figura. Patinete. Qual quadro a criança está com o patinete ou andando? Bambolê. Qual quadro? Vai ligar, passou um risco. Embaixo. Qual brincadeira que não aparece na obra você gostaria que o artista tivesse pintado? Escreva no espaço a seguir. Então vai observar qual brincadeira que você preferia que aparecesse e não apareceu. Então você vai escrever aqui no quadro. Quem não consegue escrever, né? Pode usar outra forma de registro, que é o desenho. Assim terminou a atividade da página 16 e vamos para a página 17. Do que você gosta de brincar? Escolha na página 210 do material complementar os adesivos dos brinquedos, cole-os no espaço a seguir e faça um desenho para representar você brincando. Então vai usar lá no final do livro, observar onde tem os adesivos, vai colar aqui e representar o que você gostaria de brincar. E assim terminamos a aula de português. Não esquecendo, senhores pais, o empenho, a dedicação, o espaço possível para a criança fazer essas atividades, o carinho, o respeito, a atenção, né?
E o elogio, elogiar sempre. O elogio tem que fazer parte, né, do cotidiano da criança, para motivar. E assim a gente vai para o livro de ciência, como a gente tem que trabalhar todas as disciplinas semanais. Temos 2 aulas de ciência, uma aula de arte. Então ainda vamos trabalhar ciências e arte. Agora vamos para a ciência. Ciência a gente vai trabalhar a página 12 e 13. Então vamos lá. Um pouquinho antes você vai ler junto com a criança o que eu sei. O que as crianças da imagem têm em comum? O que elas têm de diferente? Observa as crianças e questiona seu filho. Na sua turma, todos os colegas são iguais. Por quê? Quais são as semelhanças e diferenças entre você e seus colegas? Então, observa as 3 crianças e questiona as crianças para responderem. Página 12. Ideias em construção. Você já parou para pensar em como você é? Então, aqui essas atividades vão trabalhar bastante sobre o eu. Pensar sobre você, né? Sobre o seu contexto. Seu professor, no caso, seus pais ou responsáveis, irá disponibilizar um espelho. Veja sua imagem refletida e desenhe no espaço a seguir. Então, senhores pais, seria interessante um espelho grande, né? Quem não tem em casa, providenciar. O espelho é interessante e fundamental para as atividades cotidianas com a criança. É importante que ele observe, olhe no espelho, observe a imagem, né? Então, aqui essa atividade é referente ao espelho. Quem não tiver espelho grande, pode utilizar o pequeno mesmo. Vamos usar o que tem disponível em casa, né? Não é momento de estar comprando, a gente sabe da dificuldade, né, que a gente está passando financeira. Ninguém tem dinheiro para estar disponibilizando assim de qualquer maneira, né? Então vamos utilizar o que a gente tem em casa. Agora, na página 13, escolha um colega da sua turma e desenhe o rosto dele. Eu acredito que é possível, porque a gente já tem a imagem de um colega, aquele que mais identifica. Então, para desenhar um colega, uma colega, né? E embaixo escrever o nome, com a ajuda dos pais. E embaixo, na atividade 3, quais são as semelhanças e diferenças entre você e o seu colega? O que você acha que tem de igual e diferente, né? As formas, formato, rosto, cor de cabelo, cor de pele, cor de olho. Então, incentivo sempre a criança a fazer uma viagem imaginária e desenhar aqui nesse quadro. Então, essa foi a atividade de ciência. E finalizando, a gente vai trabalhar a atividade de artes. Vamos trabalhar a página 11, 12, 13 e 14. Por quê? É uma atividade que tem bastante leitura e não tem muito o que escrever ou fazer, é mais observação e raciocínio. Primeiro eu vou começar com a página 14, a biografia de Cândido Portinari. Quem foi Cândido Portinari? Cândido Portinari nasceu em 1903 na cidade de Brodowski, no estado de São Paulo. Quando era criança, ele adorava brincar. Ele também gostava muito de desenhar e pintar. Com apenas 9 anos, ele demonstrou o talento que tinha ao ajudar um grupo de pintores italianos que decorava uma igreja em sua cidade. Cândido Portinari viajou por diversos países
Ele trabalhou principalmente como pintor e retratou muitas brincadeiras em suas cenas ou em suas obras. Ele morreu com 58 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro. Então, aqui temos a biografia do Cândido Portinari. É um pintor renomado, né, do nosso país, destacou com várias obras. Então, vamos retornar agora lá na página 11. Arte de brincar. O que as crianças mostradas na imagem estão fazendo? Então, o que as crianças estão fazendo? Observar bem os desenhos. Você conhece essa brincadeira? De que tipo de brincadeira você mais gosta? Estou falando com a criança e com os pais também, porque vocês que vão ter que ler e questionar os filhos. Ideias em construção. Veja a seguir uma obra do artista Cândido Portinari, que retrata uma brincadeira infantil. Então, observe bem o quadro, as crianças, os movimentos, os tipos de brincadeiras. Cândido Portinari, futebol, 1935, pintura a óleo, tela, 97 por 130 centímetros. Você já participou dessa brincadeira? Como ela funciona? Qual objeto é necessário para que a brincadeira aconteça? Converse com seus colegas, no caso, converse com seus pais ou irmãos. Então, observe bem o quadro e responda essas questões oralmente. Construindo conhecimento. Mais página 13. As brincadeiras fazem parte da infância de todas as crianças. Por serem tão importantes, vários artistas criaram obras sobre as brincadeiras. Um deles foi Cândido Portinari. Brincadeira de Cândido Portinari. Depois de observar a obra Futebol, de Cândido Portinari, responda em voz alta as perguntas feitas pelo professor, no caso, pelos pais. A obra mostra muito ou pouca crianças brincando. Ele está perguntando, a obra mostra muitas ou poucas crianças brincando? Além das crianças, o que mais podemos observar nessa pintura? O que você mais gostou nessa obra? Por quê? Você gosta dessa brincadeira? Na sua opinião, as crianças mostradas na pintura estão felizes? Por que você acha isso? Então, são questionamentos que serão feitos para as crianças responderem oral. Não é preciso escrever. E assim, finalizamos a aula de terça-feira. Acompanhe bem os filhos, leia com bastante carinho, porque é uma atividade, sim, bem exigente na leitura. As crianças não estão nesse nível, né? Os pais, vocês terão que se empenhar nessa questão. Boa aula e um bom empenho, crianças.